Fala pessoal, beleza? Professor Gabriel Barreto. Eu tô aqui para ajudar vocês na aula de revisão para recuperação semestral. Queria começar dizendo que se você chegou aqui, essa aula está precisando fazer a prova de recuperação, não é o fim do mundo. Você está entrando agora no ensino fundamental, onde as coisas complicam bastante. Você tem uma disciplina chamada física, que é a disciplina nova que não só você que agora está nessa situação, mas muita gente tem dificuldade. Então tá tudo bem. Vou ajudar vocês, vou direcionar vocês. Então vamos para nossa aulinha de revisão. Seguinte, a gente vai dividir essa aula em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre a parte do conteúdo que envolve a Terra, que envolve o movimento da Terra e tudo mais, de maneira mais macro, mais ampla. E aí depois, na próxima aula, a gente vai falar de dentro da Terra, né? Porque a gente tem várias características dentro da Terra também, tá bom? Então é o seguinte, a gente vai falar do nosso conteúdo que tem a ver com a Terra e tem a ver com os movimentos da Terra. Porém, antigamente as pessoas acreditavam que a Terra estava no centro do universo. Na verdade, essa ideia de que a Terra estava no centro do universo, ela era defendida por um cara chamado Cláudio Ptolomeu. E esse modelo que ele falava, que a Terra estava no centro, era chamado geocentrismo. Porém, depois, um outro cara chamado Nicolau Copérnico, ele veio propor um modelo chamado modelo heliocêntrico, ou modelo do heliocentrismo, que dizia que, na verdade, quem era que estava no centro do nosso universo era quem? Era o Sol. Hoje em dia, a gente sabe que, na verdade, o Sol não está nem no centro do universo, mas ele está dentro, ou seja, ele é o principal, a estrela principal do nosso sistema, que é chamado Sistema Solar. Então, vamos desenhar aqui o Sol aqui ao redor. O Sol aqui ao redor, e você vai ter vários planetas aqui. Eu não vou desenhar os planetas, não, mas você vai ter vários planetas aqui ao redor do Sol. Vamos lá. MV, T, MJ, SUN. Se você é bom aí, você vai saber que isso aqui é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A gente vai se preocupar com esse planetinho azul aqui, que é o que? É a Terra. Beleza? E a primeira característica é que todos os planetas do Sistema Solar, eles vão fazer o quê? Eles vão girar em torno do Sol. Todos eles. Cada um vai ter uma órbita, né? Só que essa órbita, na verdade, vamos colocar aqui em cima, órbita. Essa órbita dos planetas em torno do Sol, ela não é uma órbita chamada circular. É uma órbita, o quê? Elíptica. Ou seja, é como se fosse uma bola, só que achatada. Então, se a gente for tirar de escala, é uma órbita assim, onde o Sol se encontra aqui e a Terra se encontra aqui, né, em determinado momento. Tudo bem? Vou fazer o Sol amarelinho aqui. Então, essa órbita é uma órbita que a gente chama de órbita elíptica, tá bom? Beleza. E aí vem uma pergunta. Qual o nome do movimento da Terra em torno do Sol? Então, vamos colocar aqui. Movimento Terra em torno do Sol é o movimento chamado de translação. Ok. Porém, a Terra não só gira em torno do Sol, mas ela também gira em torno de si mesma. O movimento da Terra em torno do que a gente chama de eixo, vou colocar do seu próprio eixo, é o que a gente chama de rotação. Olha só que legal. A translação é o que vai determinar, por exemplo, vamos imaginar aqui, olha só, vamos imaginar você que está assistindo essa aula, que você nasceu lá, não sei o dia, e aí beleza, nasceu. Um ano depois, o movimento que a Terra vai ter feito em torno do Sol vai ser isso aqui, ó. Ela vai sair daqui, vai dar uma voltinha e parar aqui de novo. Então, o movimento de translação é o movimento que está relacionado com o ano. Translação está relacionado com anos. E o movimento de rotação? Todos os dias a Terra gira em torno de si própria. E ela demora quanto tempo?
24 horas. Então, a rotação está relacionada com o dia. Tudo bem? Então, beleza. Translação relacionado com anos, rotação relacionado com o dia. O que mais é importante a gente saber para a nossa prova, né? Tem uma outra coisinha aqui, que é a seguinte. Vamos desenhar a Terra aqui. Quando eu peço para a gente desenhar a Terra, muitos de vocês podem fazer o seguinte. Fala, não, professor, a Terra é assim, ó. Perdão, assim. Assim. Aí aqui a gente vai ter a América do Sul, não sei o que, América do Norte, Europa, tá, não sei o que, África. Beleza. Vocês façam um desenho bonitinho assim. Porém, na verdade, a Terra ela se parece menos com isso e mais com o quê? Com isso aqui, ó. Não, agora eu exagerei, né? Calma aí. Mais com isso aqui. Uai, professor, sério? A Terra parece mais com um ovo? Sim. Se a gente fosse fazer uma análise, ela está mais para um ovo do que para uma circunferência perfeita. Olha só, a Terra ela tem esse formato aqui, né? É um formato que chama geodésico, né? É como se fosse um círculo, só que é achatado nos polos. Então aqui em cima, né, o lugar bem frio, a gente tem um polo e aqui você tem outro polo. Outro polo. Beleza? E aqui você vai ter tudo isso que você falou aí, verdade. Aqui não sei o que, aqui Europa, tal, não sei o que. Não precisa você desenhar não. Mas enfim, você tem razão. Posso fazer até de verde aqui, assim, né? Enfim. Boa. Enfim. Mas a Terra ela é achatada nos polos. É muito relevante a gente saber disso. Que a Terra tem esse achatamento em torno dos polos. Outra coisa que é relevante saber é que a Terra ela não gira perfeitamente numa rotação assim, num eixo maravilhoso com o Sol. Por exemplo, vamos desenhar o Sol aqui. Vou desenhar o Sol bem pertinho, bem pequenininho, né? Não, vou desenhar bem grandão assim. Olha só, a Terra ela não gira perfeitamente num eixo do Sol. Ela gira um pouquinho angulado. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Uma rotaçãozinha um pouquinho assim, né? Na verdade, a rotação dela vai ser de exatos 23,5 graus. Beleza? Professor, mas qual vai ser a importância da Terra ter essa rotaçãozinha? Olha só, vamos fazer um desenhozinho aqui embaixo, maior, para você entender qual vai ser a importância disso. Isso aqui é a nossa órbita da Terra em torno do Sol. Órbita da Terra. E aí, você vai ter o Sol nesse ponto aqui. Vou desenhar o Sol aqui. Ok. Em torno do Sol, você vai ter a Terra girando aqui. Só que, como eu falei, olha só, vai ser meio difícil eu demonstrar isso aqui. Na verdade, ó, a Terra, vou desenhar ela aqui fora para a gente poder transpô-la para lá. Olha só, a Terra ela não gira perfeitamente. Agora, não, calma aí, eu tenho que desenhar assim, gira um pouquinho, beleza. Finalzinho, ok. Olha só, a Terra ela não gira perfeitamente igual em todos os momentos. Nesses momentos aqui, calma aí, deixa eu desenhar tudo, que aí fica mais fácil de falar. Aqui, aqui, aqui embaixo. E aqui. Olha só. Pronto. Essa aqui é a órbita da Terra em torno do Sol. Quando a Terra está muito distante, a gente chama isso aqui de afélio, o ponto que ela está mais distante. E o ponto que ela está mais perto é o periélio. Olha só, pela distância que a gente tem do Sol, você pode pensar o seguinte, caramba, então se a gente está muito distante do Sol, vai estar muito frio, né? Na hora que chegar muito distante do Sol. E isso não é 100% verdade. Porque se você pensasse assim, teria que estar muito quente perto. Porém, não é verdade por inteiro. Se você pensasse que a temperatura da Terra estava relacionada com a distância do Sol, a temperatura da Terra teria que ser a mesma em todos os hemisférios da Terra.
todo mundo ia estar passando calor, todo mundo ia estar passando frio ao mesmo tempo. Mas isso não acontece. Sabe por que que não acontece? Olha só, vou te dar um exemplo. O Brasil ele fica aqui no hemisfério sul, hemisfério de baixo. Vamos lá. Quando chega no mês de dezembro, se você for bom de memória aí, a temperatura aqui no Brasil, ela é quente ou fria? Ela é quente, ou seja, a gente vai estar passando pela estação do verão. A gente vai estar no verão. E quando a gente chega no meio do ano, a gente passa pelo inverno. Hoje, dia 21/6, o dia que entrou no inverno. Ontem, não sei, alguma coisa assim. Tudo bem. Só que se você entrar no Netflix lá em dezembro, foi lá no Netflix em dezembro e jogou lá para ver como é que tá a estação dos filmes, né? Você vê que são filmes de Natal e todo filme de Natal faz o quê? Neva. Aí você fala, putz, mas por que que não neva no Brasil? Porque olha só, as estações do ano, elas são invertidas, elas são opostas. Então, aqui no Brasil, enquanto está no verão, no hemisfério norte está no inverno. E agora no meio do ano, o contrário. Olha só, agora no meio do ano nós estamos no inverno e eles estão no verão. Por isso que, inclusive, as férias de quem estuda no hemisfério norte, elas são no meio do ano, por conta do verão, para poder aproveitar o verão. Mas, professor, por que que você está falando do Netflix? Por que você está falando de dezembro? Por que você está falando dessas coisas? Porque, olha só, aqui, a posição da Terra e a inclinação da Terra vão determinar as estações do ano. Então, as estações do ano são determinadas pela posição, pela posição na translação e pela inclinação. Tudo bem? Uma outra curiosidade para a gente passar para o próximo tópico. A inclinação ela é cada vez maior nesses pontos periélio e afélio. Professor, aí nesse meio aqui, olha só. Deixa eu dar um exemplo aqui. Olha, se você reparar, aqui no periélio, a Terra está inclinada, ela está inclinada, a parte de cima está mais inclinada ao Sol. Então aqui está sendo verão no hemisfério norte. Hemisfério norte. E aqui vai ser o quê? Inverno no hemisfério norte. E nesse meio, galera, entre o verão e o inverno, a gente tem qual estação? Outono no hemisfério norte. E aqui embaixo, primavera. Hemisfério norte. Professor, e no hemisfério sul? O contrário. Olha só, é só inverter tudo, ó. Se a gente tem verão no hemisfério norte, a gente tem inverno no hemisfério sul. Se a gente tem inverno no hemisfério norte, a gente tem verão no hemisfério sul. Beleza? Mas eu queria colocar aqui para você entender que no meio a gente tem justamente as estações de transição, né? Que é o outono, que é quando as folhas caem, fim do verão. E a primavera, que é quando as folhas começam a nascer, né? Pós-inverno. Tudo bem? Então, olha, isso aí tem a ver com o eixo, tem a ver com a inclinação da Terra, tem a ver com essas coisas todas. Beleza. Voltando aqui, a gente fez um apanhado da meio macro, como eu falei para vocês, sobre a Terra, sobre a posição, sobre a inclinação, enfim. Agora a gente vai fazer uma viagem para dentro da Terra. Olha só, a Terra é um planeta peculiar. E começa pelo fato de que a Terra possui um negócio chamado atmosfera, né? Vamos desenhar aqui a Terra. Só que eu vou desenhar a Terra de uma maneira plana para a gente conseguir visualizar uma coisa melhor, tá bom? Eu vou desenhar ela assim. Não significa que a Terra é plana, mas vai facilitar a nossa visualização do que eu vou dizer agora. É o seguinte. Pessoal, a Terra é um quadrado? Não. Olha só. Eu só quis dizer isso aqui para a gente entender uma coisa. Olha só. A gente vai dividir a Terra aqui agora. Dividir esse quadrado, né, na verdade. A gente vai dividir em faixas. Olha só. Você vai entender melhor. Então, vamos desenhar aqui. Não, esse aqui não está dando para ver. Calma aí. Então, a gente está vendo aqui a Terra. Professor, isso não parece com a Terra. Calma, olha só.
Aqui embaixo é onde a vida humana acontece. Onde é que você está? Onde é que tem um carrinho aqui? Beleza, aqui onde é que tem uma arvorezinha. Enfim, isso aqui é a vida humana. Aqui uma casinha. Enfim. Beleza? Pronto. Isso aqui é a vida humana. A vida humana, ela acontece onde? Calma aí, deixa eu só te explicar melhor. A gente está entrando agora dentro da Terra. E a Terra, ela tem uma atmosfera. Beleza. Uma atmosfera que vai proteger a gente. Só que essa atmosfera da Terra, daí para baixo, a gente tem áreas dentro da Terra que a gente pode dividir por nomes. O lugar onde a gente vive é chamada troposfera. Acima da troposfera, a gente tem a estratosfera. Acima a gente tem a mesosfera. Acima a gente tem a termosfera. E por fim a exosfera. Tá. Seguinte. O que acontece em cada uma dessas regiões? A troposfera eu te falei já. Troposfera acontece a vida cotidiana, onde a gente vive. Acima da troposfera, a gente tem a estratosfera. E o que acontece na estratosfera? É onde os aviões voam. Aviões comerciais. A gente tem acima da estratosfera a mesosfera. E na mesosfera é onde você tem os meteoritos. Acima você tem a termosfera, onde você tem a aurora boreal, que é aquele fenômeno tão bonito. E acima você tem a exosfera, que é onde você tem satélites e GPS. Satélites e GPS. Professor, mas por que a gente precisa entender isso aqui? Olha só, a gente precisa entender que aqui dentro da Terra, na próxima aula a gente vai falar das condições para se viver na Terra. Mas a gente tem ar, tem oxigênio, porém essa densidade de oxigênio está distribuída de maneiras diferentes, densidade de ar está distribuída de maneira diferente. E aí a gente vai agora falar do conceito de densidade. O que é a densidade? Densidade tem a ver com a quantidade de matéria que tem em uma determinada região. Uma pergunta, se a gente fosse comparar aqui a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, onde que é mais possível de ter mais ar? Na troposfera. Ou seja, a troposfera ela vai ser mais densa do que a estratosfera, do que a mesosfera, do que a termosfera, do que a exosfera. Tá, exosfera. Então a gente vai ter uma densidade maior quanto mais para baixo. E o contrário também é válido, quanto mais para cima, a densidade menor. Ou seja, a densidade de ar que possui na exosfera, deixa eu escrever esse fera aqui direito, né? Exosfera. A densidade de ar que vai ter na exosfera é muito pequena, então vamos colocar aqui. Menor densidade, maior densidade. Ou seja, é a região onde você tem em cima lá, na exosfera, menor quantidade de ar. E na troposfera, maior quantidade de ar. Aí você pode fazer a pergunta, professor, o professor Lucas ele comentou com a gente que quando as pessoas vão jogar futebol na Bolívia, elas têm dificuldade para respirar, os jogadores aqui do Brasil. Isso é verdade? Eles estão na exosfera, olha só, preste muita atenção. Lá tem menos oxigênio, é verdade. Só que todos os lugares onde o homem habita estão dentro da troposfera, porque é onde você tem oxigênio. Na estratosfera, o ar já começa a ficar rarefeito. Então, a gente vai colocar um conceito novo aqui agora. Ar rarefeito. O que é o ar rarefeito? É um ar
com baixa densidade. Ar com baixa densidade. Eita, tá aqui na frente, pronto. Ar com baixa densidade. Então, é um ar que é mais difícil de ser respirado, tá bom? Então, o ar rarefeito é um ar com baixa densidade, é mais difícil de ser respirado. Mas, está aqui na troposfera também. Tudo bem? Galera, só mais uma coisinha para vocês aqui. Então, vamos lá para a gente fechar a nossa revisão. Essa primeira aula de revisão. Vamos ver tudo que a gente viu aqui de maneira muito atenta. Olha só, a gente começou vendo que existem algumas maneiras de explicar o sistema onde a Terra está imerso, né, do sistema solar. Antigamente, o Ptolomeu acreditava que a nossa Terra ela estava no centro do universo e todos os planetas, tudo aquilo que se via no céu, nas estrelas errantes, giravam em torno da Terra. Só que a gente viu, com o Nicolau Copérnico, um modelo onde, na verdade, o Sol se encontra no centro do universo. Isso já foi também visto que não, mas era a hipótese dele, de que as coisas giravam em torno do Sol. Bom, hoje a gente sabe que os planetas do sistema solar giram em torno do Sol. E quais são eles os planetas? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Alguns deles têm as suas características, mas a gente vai focar mais na Terra. Olha só, acontece que a Terra ela realiza um movimento em torno do Sol. O movimento da Terra em torno do Sol é chamado de translação. E quando a Terra completa uma rotação em torno do Sol, isso é chamado um ano. Então, por exemplo, se você tem hoje 12 anos, 11 anos, significa que você já completou 12 ciclos em torno do Sol. Você está aqui na Terra. Professor, e quantos ciclos eu completei em torno da Terra, em torno do próprio eixo da Terra? Olha, muitos. 365 vezes 12 vai ser a sua resposta. E aí, já falando da segunda coisa. O movimento da Terra em torno do próprio eixo da Terra é chamado de rotação. E isso é determinado pelo dia. Na verdade, galera, o dia ele não tem exatamente 24 horas. Ele tem 23 horas, não sei o que. Sobra uns minutinhos. É por isso que de 4 em 4 anos a gente tem o dia 29 de fevereiro, né? Para compensar esse tempo que a gente aproxima. Beleza? A gente viu também que o formato da Terra ele não tem a ver exatamente com a circunferência perfeita. Ela tem um achatamento nos polos, né? Então parece mais com um ovinho assim. O nome desse formato é chamado geoide. E mais, a Terra ela não é perfeitamente, ou seja, não gira num eixo perfeito. Ela tem uma inclinaçãozinha de 23 graus, 23,5 graus. E essa inclinaçãozinha vai ser a inclinação responsável pelas estações do ano, né? Vão ser responsáveis por determinar por que no hemisfério de cima, que está um pouquinho mais longe ali, vai ter uma estação como o inverno, enquanto aqui embaixo vai ter o verão, ou o contrário, né? Quando estiver inclinado para o outro lado, vai ser invertido. E aí nos meios desse ciclo aí, dessa circunferência, dessa órbita, que é uma órbita elíptica, você tem as estações de transição, que são estações que você tem uma inclinação muito baixa, você tem dias e noites iguais, com períodos iguais. E aí você vai ter outono e primavera, né? Depois disso a gente deu um mergulho na Terra, mas ainda não mergulhou mais ainda. Na próxima aula a gente vai entrar mais ainda dentro da Terra. Entendeu que as camadas dentro da Terra são a exosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e troposfera. Onde a gente habita, né? Onde a gente vive? Na troposfera. Troposfera é a região onde você tem a maior densidade, ou seja, a maior quantidade de gás, maior quantidade de oxigênio. Professor, mesmo na Bolívia, mesmo em lugares muito altos, mesmo no topo do Monte Everest? Sim, mesmo no topo do Monte Everest. Beleza? Então a gente vive aqui. Acima da nossa troposfera vai ter a estratosfera, onde você tem aviões que viajam, comercial, né? Mas também não é tão alto, é no limite inferior. Você vai ter acima, na mesosfera, uma região muito fria. Então tem os meteoritos. E acima da mesosfera, a aurora boreal, ou termosfera, onde acontecem as auroras boreais. E acima da termosfera, a exosfera, onde os satélites e GPS ficam, né? Lembrando, a característica do ar rarefeito é uma ar com uma baixa densidade. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa revisão, o nosso resumo. Eu vou pausar, vou deixar agora vocês aqui, para que você possa tirar um print, caso você queira, dessas regiões. Eu vou tirar a minha câmerazinha por aqui.
para que você possa tirar print se você quiser, para poder estudar aqui, aqui, pausa aí, tira o teu print, aqui e fechou. Beleza? Gente, então é isso aí, voltando para mim aqui. Obrigado pela primeira aula. Vamos para a segunda aula, onde a gente vai falar das coisas mais internas da Terra. Valeu, um abraço.